Olá, está começando mais um programa Mulher Real e hoje vamos falar sobre autoestima. Você sabia que dentro da psicologia ela pode ser importante para o desenvolvimento do ser humano? Pois é, vamos saber mais desse assunto agora. Mulher Real já está no ar. Quais os danos da baixa autoestima e como podemos elevá-la? Essas e outras perguntas serão respondidas agora pela nossa convidada Neiva de Almeida, psicóloga especialista em neuropsicologia. Seja bem-vinda, Neiva, ao nosso programa. Já é uma parceirona nossa e tem nos ajudado muito, viu, Neiva? Sim, já estou me sentindo parte do programa. Total! E sempre nós vamos recorrer a você. Ô, Neiva, mas hoje falar sobre autoestima, né? Hoje tem tantas aí palestras, nós temos tantos coaches, nós temos tantas coisas acontecendo para nos motivar e tal. Mas nós queremos saber como que isso é importante para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento, né? Não é só simplesmente, né, algo que é falado superficial, mas algo que vem de dentro, né? Sim. Que trabalha muito esse crescimento, amadurecimento, não é só um bem-estar, vamos dizer assim, né? Mas nós queremos escutar de você, porque a gente precisa aprender através de você. Então vamos lá, começa aí a falar, porque eu vou tirando todas as minhas dúvidas. Então, nós precisamos entender um pouco o que é autoestima. Sim. Né? Para a psicologia, né, a autoestima é a capacidade, a avaliação que cada indivíduo faz de si, né, das suas características emocionais, comportamentais, ou seja, se nós temos capacidade de valorizar ou não a nossa identidade, se estamos satisfeitos com o que somos, se somos confiantes em nós mesmos, né, se damos valor a nós mesmos. Sim. Então, basicamente, seria um autoconceito, é a visão que a pessoa tem de si, né, um amor próprio, autovalorização, Sim. que seria valor ou sentimento que se tem de si mesmo, e autoconfiança, que seria comportamentos, né, e pensamentos que demonstrem confiança, segurança. Sim. E o valor que o indivíduo dá a si nas relações, nas interações com as outras pessoas e com o mundo. Sim. Isso vai já ampliando a nossa visão. Sim. Né? A sim. gente tem que aí já entrar dentro da nossa cabeça, entender como que a gente está se portando com isso, né? Mas aí se fala muito, né? Da baixa autoestima, da autoestima. E aí, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio aí, ó, no meio desse caminho? Então, olha para você ver. Por que se fala tanto, né, em autoestima? A gente vê isso muito, né, na internet, na Sim. mídia, né, sempre se fala muito. A autoestima, ela é a base das nossas relações. Olha aí. Né? Então, ela é um fator, ela é um caráter muito importante do nosso bem-estar emocional. Então, quem não tem autoestima está emocionalmente doente. Olha só. Então, nós não estamos apenas falando de um sentimento, né, que nós temos por nós mesmos. Sim. Né? Mas nós estamos falando mais do que isso. Nós estamos falando sobre comportamentos e sentimentos que temos em relação a nós mesmos, né? Onde avaliamos os nossos valores corporais, mentais, espirituais, que formam a nossa personalidade. Olha. Né? Sim. A origem da... Tudo envolvido, Tudo né? envolvido. Então, não é aquela questão quando você fala de autoestima, as pessoas acham que você está se elevando, querendo ser uma pessoa muito melhor. Não é isso. A gente precisa de entender o que é autoestima, porque ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Sim. Né? Então, a autoestima, muitos dos estudos, né, apontam que a sua influência ela vem da infância. Né? Hoje, olha para você ver, ela tem sido usada para explicar o porquê que alguns indivíduos eles vão bem ou mal em algumas determinadas situações. Né? Dependendo ali do contexto. Né? Então, segundo pesquisas nos Estados Unidos, né, que são conduzidas pela Universidade da Dakota do Norte, eles falam que a autoestima, ela se divide, né, ela se alterna entre elevada, né, e baixa, né, dependendo do contexto, né, dependendo de uma situação. Né? E como você falou, a autoestima elevada, ela é a característica que pertence ao indivíduo que está satisfeito com a sua identidade, ou seja, aquela pessoa que está dotada, né, de confiança em si mesma, né, que se valoriza, né? Então, quem tem autoestima, ela está, na maioria das vezes, ela está satisfeita, né, com
a maior parte do tempo ela está satisfeita com o que ela é, né, na vida dela. Agora, já a baixa autoestima, né, ou às vezes a gente ouve muito falar em autoestima rebaixada, alguns autores se referem, ela se refere a um sentimento de menos-valia e que está sempre associado a um sentimento de insegurança. Né? Então, quem sofre de baixa autoestima tende a interpretar fatos, sinais, né, de maneira ruim e tem uma visão extremamente negativa de si o tempo todo. Se menospreza, né? Sim. Então, ou seja, ter baixa autoestima não significa que a pessoa ela é desprovida de valor. Entendi. Né? Mas significa que ela não reconhece ou ela não identifica esses valores. Sim. E vai perdendo muitas, vamos falar assim, oportunidades, né? E etapas que às vezes poderiam já estar se rompendo, vai se ficando para trás, vai se tornando algo mais lento, mais pesado, até pela visão que ela tem, né, de si próprio, né? E não é uma questão, igual você mesmo falou, não é uma questão de você se achar melhor do que o outro, é você, essa palavra estar satisfeito foi forte. Porque na hora que você falou, eu pensei assim, gente, hoje a gente está numa geração que todo mundo está insatisfeito. Está insatisfeito, né? A gente, olha, a pessoa começa assim, vamos falar um geral da mulher, né? Vamos lá, mulheres, olha, eu estou falando a verdade. Antigamente a mulher era muito magrinha, aí depois a mulher agora tem que ser uma mulher que tem um corpo malhado. Aí a mulher agora ela tem que ter o cabelo X. Aí, vamos falar para nós, eu sei que isso é numa totalidade para os homens também estão nos assistindo, mas vamos falar de nós mulheres. Essa cobrança por uma perfeição, por padrões, né, que é estabelecido. Então a pessoa se perde facilmente. Esse estar satisfeito é algo que a gente tem que buscar todos os dias, sabendo quem que a gente é, né? E sabendo os valores, aquilo que eu tenho para agregar, o que eu posso fazer, o que eu já venci, as minhas vitórias, celebrar as minhas... Tem envolvido tanta coisa, né, Iva? Não é só um estado emocional, né? Não, por isso que ela é a base das nossas relações, né? Você pode ver que a maioria dos temas relacionados, né, que nós temos até trabalhado aqui, sempre se fala sobre a questão de desenvolver a autoestima. Né? Não é porque nós falamos querer exaltar uma pessoa, mas é porque ela é a base das nossas relações, né? Ela é uma maneira que nós temos, um dos principais recursos de um homem se dar bem, né? De ser feliz, né? De encarar desafios. Né? A autoestima, ela ajuda a gente em todas as situações. Verdade. Né? E faz com que a gente venha dar o valor, né, para aquilo que a gente está buscando na nossa vida também. Até isso se torna importante. Eu tenho um alvo, então aquilo ali é o meu alvo. Aquilo ali são as minhas conquistas. Para o outro pode ser pequeno, mas para mim, eu consegui chegar ali. Às vezes coisas simples, né, que se torna... Eu consegui ler um livro, concluir um curso, eu consegui... Como que tudo envolve o nosso crescimento, amadurecimento, não só uma questão, porque hoje se fala muito da autoestima, é questão muito de aparência, né? Né? E se a gente for olhar aqui, né, aprendendo mais com você, vai muito dos valores que estão dentro de nós. Sim, é muito mais profundo, né? Quem sofre de baixa autoestima, ela acarreta vários danos, porque ela se sente desfocada como ser humano, ela se sente incapaz de fazer coisas mínimas, ela tem medo, né, das opiniões dos outros sobre, né, sobre a própria pessoa, né? Ela não consegue, ela não se sente bem em algum lugar, todo lugar que ela vai, ela fica desfocada. Fora que a autoestima, né, a baixa autoestima, ela pode ser considerada também um sintoma de depressão, né? Quando o sujeito deprimido ali, ele apresenta comportamento inseguro, insatisfeito, né? Em constante insatisfação com ele mesmo, né? Então, nós conseguimos identificar a questão da baixa autoestima em várias falas, em vários comportamentos, né? Pensamentos, né? A gente consegue identificar quando uma pessoa ela tem baixa autoestima, né? E esse identificar, né, igual você mesmo já está falando, que a pessoa ela tem os seus comportamentos, né? Mas se torna algo assim, não de um momento, né? É algo que é sempre constante na vida da pessoa também, né? Ela sempre está com aquela posição, com aquela postura.
Às vezes a gente encontra pessoas que não entram em determinados locais porque, às vezes, colocam um monte de empecilhos, mas é por causa da autoestima que está baixa. Sim. Ela acha que ela não está bem arrumada para estar ali. E é interessante que a gente vem de um contexto, isso, né, na nossa cidade, vamos dizer assim, Sim. né? Que às vezes tem lojas, pode ser que a gente entre, às vezes, nós não nos preparamos para comprar, a pessoa tem até uma condição para estar ali, vai comprar uma roupa, às vezes a pessoa olha, né, de baixo acima e vê que ela não está, né? E há aquela cobrança, tipo assim, não é tratada bem, né? Então, assim, a gente vive num contexto que mexe muito com os nossos valores, né? Às vezes a pessoa assim, agora eu vou me arrumar para fazer uma compra, porque eu estando com essa roupa, né, eu vou ser bem tratada. Não é por aí. Né? E a gente vai se perdendo muito em detalhes. Eu estou dando um exemplo aqui muito simples, mas a gente se prende a circunstâncias e a gente vai vivendo é uma prisão. Sim. Não se torna uma prisão porque estar sempre bem, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter o carro melhor para chegar nesse lugar, né? Eu nunca vou estar satisfeito. Sim. Né? E isso traz um alerta para a gente, principalmente nós mulheres, que nós somos pressionadas constantemente, né? a essa aparência que, não, se eu chegar nesse ponto, eu vou estar bem. Mas não vai estar. Não, é superficial, não né? É um estado, exemplo, né? Isso, é igual o exemplo que você deu da roupa. Às vezes, naquele momento, a pessoa ela usa uma roupa nova, Sim, ela até se sente bem sim, naquele momento. Bom. Só que depois volta o vazio. Então, a gente tem que identificar o quê? De onde que vem? Qual que é a raiz? É verdade. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de descobrir. Elas preferem deixar aquilo ali naquela caixinha ali, não, eu não vou mexer, porque eu não sei o que eu vou encontrar. Sim, né? sim. E a gente não pode, o medo a gente enfrenta, né? A autoestima em baixa, ela causa muitos danos, né, para a pessoa, em todos os sentidos, pessoais, né, em todas as áreas da vida dela. A baixa autoestima, se você não tiver uma boa autoestima, você não vai conseguir lidar. Não significa que quem tem uma autoestima elevada, ela não tenha problema. Sim, né? sim. Significa que ela sabe lidar com esse problema. Isso. É diferente. Ela vai saber, né? Sim, o problema ele existe, porque nós não estamos aqui negando problemas, claro. né, nem sentimentos, eles existem, Sim. né? Mas ela, como ela tem uma boa autoestima, ela vai aprender a lidar com aquilo ali de uma forma muito mais assertiva. É verdade. Então, nós estamos aqui até um pouco desconstruindo, às vezes, uma visão errada que é passada para nós, o que é autoestima. Sim. E a gente aprofundando em valores, em quem nós somos, nessa identidade, e de não ser a questão de ser melhor, né? De não ser algo, ou um ser humano melhor do que qualquer outra pessoa, ou acima de Deus, não tem nada disso. Sim. É algo realmente a gente, essa palavra satisfeito para mim, mexeu comigo hoje, viu? Da gente aprender a ser grato, satisfeito com aquilo que nós temos. Isso vai trazendo equilíbrio, né? E a baixa autoestima, claro que não é só simples da forma que eu estou falando, né? Até que você vai trazer essas características e tudo. Mas essa baixa autoestima, ela vai começando a tomar uma proporção e aumentando a partir do momento também que eu entendo quem eu sou, os propósitos que Deus tem para a minha vida, a me reconhecer aonde... Se essa pessoa tem direito, eu também tenho os mesmos direitos, eu não sou menos do que ninguém, né? Em muitos momentos da minha vida, ministerial principalmente, eu sempre falava assim, Deus, mas eu creio que não, isso aconteceu porque não tinha ninguém, sabe? Eu sempre tratava isso daí de uma forma, e meu marido, ele tem assim, autoestima muito bem elaborada. Eu falo isso com ele. É uma pessoa assim, graças a Deus que eu tenho na vida dele, que ele sempre me impulsiona. Aí ele fala, lá vem você de novo, hein, Flávia? Lá vem você de novo. E eu lembro uma vez um desafio que eu tinha, eu falei assim, Deus, mas não vai dar, né? Isso, a questão da baixa autoestima. Aí Deus falou assim, filha, apenas me obedece. Quem faz sou eu. Então, aí Deus trata, né, áreas da nossa vida e isso é tão bom. Mas o que eu vejo? Eu vejo que, falando da Flávia, às vezes muitas mulheres vão identificar com isso. Eu tenho que sempre me vigiar nessa área. Eu sei que eu já melhorei, mas sempre é um ponto que eu sempre tenho que, eu sei quem eu sou,
Deus está trabalhando na minha vida, Deus vai me fortalecer e eu não vim por acaso. Não é palavras de afirmação, mas eu realmente trazer isso para a minha mente, para o meu coração, de quem que eu sou em Deus, né? De muitas vezes a gente não deixar agregar no meu coração, às vezes palavras que foram mal colocadas, às vezes situações que foram desgastantes, e aquilo que você falou no primeiro bloco, saber lidar com as dificuldades. Sim. Isso foi muito importante também. Isso é muito importante e, às vezes, pensando, né, pelo lado da igreja, nós vemos que muitas pessoas gostariam, né, de estar ajudando ministerialmente. Sim. E, às vezes, não aceitam, né, um convite ou não chega para o pastor ou para a pastora para pedir para fazer alguma coisa, para poder ajudar, porque acha que são o quê? Incapazes. Não, quem que sou eu, né? Olha para você ver, olha como que a pessoa, né, tá lá na frente, eu nunca vou chegar perto, né, de como ela dá conta de fazer isso. Sim. Por isso que trabalhar a autoestima, ela é muito importante, porque você vai corrigir isso em você. É verdade. E você vai conseguir o quê? Enfrentar novos desafios. É verdade. Né? Para poder você dar conta de fazer coisas que Deus te criou perfeito. Sim. Né? Deus te criou perfeito. Eu lembro uma vez que Deus falou assim comigo, Flávia, eu estou abrindo essa porta. Se você não passar por ela, a próxima, você não vai conseguir chegar até ela. Você tem a escolha é sua. Sim. Mas por um medo, por uma autoestima baixa, por muitas vezes achar frágil demais e a gente vai se menosprezando, né? Sim. E Deus falou isso comigo, a escolha é sua, você pode continuar nesse patamar, mas eu tenho mais para a sua vida, então essa porta sou eu que estou abrindo, se você quiser passar por ela, é você. Então, assim, um puxão de orelha, né, que eu levei, mas eu entendi, assim, Deus, todo momento eu tenho que me resguardar meu coração no Senhor. Né? Claro que eu estou dando um testemunho pessoal da minha vida. Mas vamos falar assim, igual a gente está falando aqui, tantos relacionamentos, tantas coisas que estão envolvidas, tudo está envolvido, né? As escolhas, até uma profissão, né? Sim. A gente fala ministerial, mas profissão, as pessoas falam assim, eu nunca vou conseguir fazer uma medicina, eu nunca vou conseguir ser um advogado, eu nunca vou conseguir ser uma psicóloga. A pessoa sempre, ela vai tirando aquilo que todas as pessoas estudaram para estar ali, então ela também dá conta. Sim. Né? Sim. Quando eu fui tirar a carteira, era um dos maiores medos da minha vida. E eu lembro que Deus me permitiu ver uma senhorinha passando num carro que nem mais é feito, não sei, um carro bem antigo mesmo, que é só quem sabe dirigir, entendeu? Que consegue. E ela me passou na minha frente ali dirigindo, a senhorinha. Eu falei assim, quê? Essa mulher aqui me ensinou agora. Vou dar conta sim. Sabe? E eu comecei a trabalhar isso no meu coração. Quando eu ia lá para fazer e todos os processos, eu falei assim, Deus, todo mundo consegue, eu vou conseguir. Que demore, que não passe, que não vai, mas eu vou conseguir. E isso foi o quê? Trazendo força para que eu parasse também de comparar e olhar sempre, às vezes, com um olhar de menosprezo, né? Sim, sim. E são testemunhos, situações da nossa vida que é diária, mas a gente tem que buscar isso para que a gente venha romper os nossos desafios, né, Neiva? Isso, e tem várias características, você mesmo com os seus exemplos, você falou várias características de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né? Por exemplo, a pessoa tem medo excessivo, né? O medo de ir lá tirar a carteira, né? Medo excessivo. O que os outros estão pensando de mim, né? Eu só tive sorte. Né? Habilidade de encontrar culpados para os erros, né? Os seus erros, né? Erros e situações que você fez, que você não se saiu tão bem, você sempre tem um jeito de arrumar alguém ali para poder culpar aquela pessoa, né? Não reconhecer o seu potencial, né? Suas vitórias, suas conquistas, a pessoa ela não consegue reconhecer. Sim. Ela tem necessidade, às vezes, de inferiorizar as pessoas. Né? Então, é muito amplo os pensamentos, né? E frases que nós falamos que demonstram a baixa autoestima. A tendência à preguiça, a tendência à procrastinação, né? Perfeccionismo. Olha aí. Né? Então, assim, às vezes a gente não entende por quê, né? Da onde que vem, qual que é a origem. Né? Então, nós temos que trabalhar o que é a origem. Né? E, como eu disse, a baixa autoestima, a autoestima, ela é a base das nossas relações. Sim. Se eu não consigo trabalhar, eu, com certeza, em algum momento eu vou parar. É verdade. Eu não vou conseguir romper mais na minha vida.
né? Então, tem várias características, né? Agora, uma boa notícia é que a autoestima ela pode ser desenvolvida. Que bom, né, Ney? Ao longo da vida, ela pode ser aperfeiçoada, né? Só que depende de quê? Você precisa, para melhorar a autoestima, você tem que fazer um mergulho profundo dentro de você para corrigir as crenças limitantes. Sim, que foi o que você falou, não, eu não vou conseguir. É uma crença limitante. Sim, sim. Né? Então, quando nós trabalhamos a baixa autoestima para corrigir essas crenças, automaticamente nós vamos começar a lidar melhor, né, na nossa vida. Sim. Né? E é importante quando você falou a respeito de saber lidar até com os obstáculos, né? Sempre vai haver, sempre nós vamos lutar contra as nossas dificuldades, mas saber lidar com os nãos, né? Com os momentos que a gente não tem o controle, né? E isso vai trazendo o quê? Mesmo que se torne, às vezes, assim, ainda isso não aconteceu, ou eu não gostaria de passar por isso, mas isso também não te paralisa, né? E é tão importante essa busca de estar melhor, de se sentir melhor, e não para o outro. Sim. Né? O erro, acho, do ser humano, né? E principalmente nós mulheres, é isso. Quando se fala que a mulher veste para outra mulher, é verdade. Né? A gente sempre se veste ou busca algo para comparar ou para estar melhor. Tem que estar melhor, porque tem que se sentir melhor. Mas é igual você falou, às vezes a pessoa pode até sentir um prazer, né? Gostoso, gente, se você se arrumar, né? Você se vestir uma roupa legal, mas isso é passageiro. Sim. Vai ter outras situações que você vai sentir aquele vazio, né? Se eu não souber que mesmo arrumada ou desarrumada, eu sou valorosa. Sim. Né, Ney? Nós temos que aprender a dar valor em nós mesmos, né? E para isso requer um esforço, um olhar para dentro da gente, a gente ter um tempo para a gente começar a fazer uma autoanálise, né? De entender quais são os pensamentos, né, comportamentos que têm nos limitado, que têm nos boicotado, né? Comportamentos que nós não gostaríamos de repetir, mas que inconscientemente a gente repete sempre, né? E se a gente começa a fazer essa autoanálise, a gente começa a identificar, e a partir do momento que eu identifico um problema, eu trago, né, a consciência, e a partir de saber qual que é o problema, eu vou criar, né, um plano de ação para mudar esse comportamento, né? Para que eu tenha uma vida mais satisfatória. E falar assim dessa baixa autoestima e tal, pode ser muitos fatores, né, Neiva? Igual a gente está falando, porque é um contexto geral, não é 1 ou 2 ou 3 situações que a pessoa vai viver na vida e vai agregar essa baixa autoestima, mas são muitas coisas que podem acontecer, né? Igual você mesmo falou, que também é trabalhar dentro da infância. Às vezes tem situações que a pessoa vai se perdendo e aquilo ali vai acontecendo. Da mesma forma, né, que agrega, que pode melhorar, também pode se diminuir, né? Sim. Então, a gente tem que estar muito atentos, né? A nós mesmos, começar a olhar para dentro de nós mesmos e realmente não ter medo do que vai encontrar, porque a gente tem que se autoconhecer. Quando nós nos conhecemos, é mais fácil eu lidar com aquilo que eu vejo do que aquilo que eu não tenho consciência. Né? E como que eu trago a consciência? Eu tenho que fazer esse esforço, só que precisa de disciplina, paciência, esforço, né? E que muitas vezes as pessoas não querem, né? Ter esse dispêndio de energia para poder mudar, mas que vale a pena, porque como a autoestima ela é a base das nossas relações, então você tem que trabalhar a autoestima. Sim. E isso faz a gente se alertar, né? Para as etapas que virão. Como que realmente eu estou? Como que eu estou lidando com as situações? Às vezes está tão acostumada a viver dessa forma que ela a pessoa às vezes nem entendeu que ela está nesse patamar, né? Então, de se olhar para dentro de você e pensar, eu posso melhorar, eu posso sair dessa zona, né, dessa circunstância, né, e trabalhar isso, porque pode, graças a Deus, como você deu essa boa notícia, algo que pode melhorar, ela pode crescer, né, pode ser uma crescente, né. Depende da pessoa ela querer, né, ter a vontade, ter a atitude, né, porque como nós já falamos que sem atitude não tem como nada mudar. E aí ela começar a investir,
né, nela mesma, em cursos que vão ajudar ela a melhorar em todos os aspectos profissionais, né, pessoais, né, começar a fazer críticas em relação a ela mesma, né, parar de se comparar com os outros, mas comparar com ela mesma. Como que eu estava ontem e hoje? Porque aí ela vai tendo um parâmetro, né, e vai vendo quando ela vai evoluindo, ela vai sentindo aquele prazer de ser evoluindo e vai querer evoluir mais, né? Deixar, não levar críticas, né, pessoais, porque tem pessoas que não aceitam, né, as críticas, elas sempre acham que aquelas críticas ali estão sendo para denegrir a imagem dela, né? Mas é porque como ela já tem uma baixa autoestima, né, então ela sempre vai levar o quê? Para o lado negativo. E uma coisa importante, Flávia, que é a questão do perdão, né? A gente tem que aprender a se perdoar, perdoar os outros, né? Aceitação de que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, sem que isso baixe a nossa autoestima. Isso aí. Né? Neiva, já acabou o programa. Mas é muito bom que você já é nossa parceira. Então, nós vamos nos encontrar muitas vezes, que você tem nos ajudado muito. Mas muito obrigada por vir aqui, por trazer essa direção para a nossa vida, para que a gente venha ter como um alerta, né, para que a gente possa crescer e romper muitas áreas da nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela sua companhia e eu conto com você em nosso próximo programa aqui no Mulher Real. Deus te abençoe e até lá.